nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre texto, né? Vou voltar aqui para o nosso slide. Então, nós temos o Roman Jakobson, que trouxe uma nova concepção de texto, mais ou menos na metade do século passado, falando que texto, então, é comunicação. Nessa concepção, o leitor, ele já ganha um novo patamar de significação dentro do processo da leitura. Então, ele deixa de ser excluído e passa a ser receptor. Ainda é passivo. Vocês vejam que a palavra receptor, ela tem uma raiz de recepção, receptividade e passividade, né? Mas o esquema que Roman Jakobson concebeu para falar sobre texto inclui emissor, receptor, mensagem, que é o texto em si, o código pelo qual essa mensagem está sendo transmitida e o canal. Então, aqui ele já ampliou. O canal pode ser escrito, pode ser falado, né? E assim por diante. O código também traz um arsenal de diferenças, pode ser um código linguístico imagético, pode ser um código linguístico escrito em português, em outras línguas e etc. Então, aqui a gente a gente observa que já tem uma diferença, está mais ativo, né? Essa concepção é mais ativa, a diferença com relação à concepção anterior, mas essa visão ainda não contempla um trabalho crítico com textos. Porque, de certa forma, o leitor, a leitora, ainda está numa posição de grande passividade, de receptividade e de pouca interação. E se a gente entende, trazendo de volta aquela imagem, né, que eu usei aqui, que o texto, ao nos inserirmos no universo textual, a gente entra nesse portal, dessa grande aventura, que é a interação, é a construção coletiva dos significados. Essa concepção de texto como comunicação não contempla isso. Comunicação, eu comunico algo para alguém e eu ainda chamo esse alguém de receptor dentro daquela teoria. Então, a gente aqui vai para a próxima imagem. Vamos ver, então, onde é que isso tudo como que isso se desencadeou dentro das teorias linguísticas e do pensamento científico sobre texto. Ao restringir o papel do leitor, essa concepção não é capaz de desvelar mecanismos textuais que escondem ou revelam as relações de poder, a visão crítica e o papel ativo de quem lê o texto e também de quem produz o texto. Então, a gente precisa pensar numa concepção de texto que pressupõe um significado global e não o texto como uma mera soma de suas partes. Né? Então, se a gente sai dessa concepção de texto como informação e se a gente supera essa concepção de texto como comunicação, a gente vai desembocar onde? Num texto como interação, que é uma teoria, as teorias mais contemporâneas de textualidade, de linguagem, trabalham com essa linha de pensamento. Então, como eu falei para vocês, segundo a Ingedor Koh, o texto é uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos intencionalmente selecionados e ordenados em sequência durante a atividade verbal, de modo a permitir a interação ou a atuação de acordo com práticas socioculturais. Essa é a base para a concepção pós-moderna de texto. Claro que não é um mero acaso que essas concepções de texto foram sendo acompanhadas de uma modernização e de uma sofisticação dos recursos comunicacionais. Os recursos, inclusive, com relação à internet e às trocas virtuais, né, o mundo virtual. Então, essa sociedade em redes que muitos sociólogos tratam, né, de que muitos sociólogos tratam, ela também, esse modo como a sociedade foi se modificando com as novas tecnologias de informação, isso teve grandes consequências nessa mudança de concepção teórica e epistemológica sobre como a gente considera o texto, né? Então,